Alguma vez a gente já parou para pensar de onde vem a comida que está no nosso prato? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa história e descobrir que existem basicamente dois mundos bem diferentes na agricultura e eles definem o que a gente come. É isso mesmo! Dá para dizer que existem dois grandes caminhos que a produção de alimentos pode seguir. E olha, a escolha entre um e outro acaba moldando não só o meio ambiente, mas toda a nossa economia também. Ok, vamos mergulhar nisso para entender melhor essa divisão. A gente vai olhar de perto as principais diferenças entre o que se chama de sistema intensivo e o sistema extensivo. E o mais interessante aqui é que o que define cada sistema não é o tamanho da fazenda, sabe? Mas sim o jeito como ela é administrada. De um lado, a gente tem muito investimento, muita tecnologia e altíssima produtividade. Do outro, uma abordagem com menos tecnologia, focada principalmente em garantir o sustento. Esse caminho moderno, o intensivo, ele funciona como uma grande empresa mesmo. A lógica é de negócio, investir pesado em tecnologia e mão de obra contratada para conseguir o máximo de produção possível. Já do outro lado, no caminho tradicional, a gente encontra a agricultura familiar. Muitas vezes, ela precisa de um apoio do governo para conseguir competir, mas olha, ela é absolutamente essencial para abastecer as comunidades locais com comida. Só que aí, lá pela metade do século XX, um desses caminhos recebeu um empurrão gigantesco. Um empurrão que literalmente mudou o jogo da agricultura no mundo todo. E esse empurrão foi a famosa Revolução Verde. Basicamente, foi um plano ambicioso para tentar acabar com a fome no mundo, usando um pacote tecnológico, fertilizantes, agrotóxicos e sementes superprodutivas. A ideia era modernizar tudo em escala industrial. E aqui a gente entende o pulo do gato. Por trás de tudo tinha uma motivação geopolítica muito forte. Não era só uma questão de produzir mais comida, era também uma disputa ideológica em plena Guerra Fria para evitar que o socialismo avançasse. Mas, como quase tudo na vida, esse aumento gigantesco na produção de alimentos veio com uma conta. Uma conta com consequências bem sérias e, muitas vezes, que ninguém esperava. O impacto social foi tremendo. A chegada das máquinas no campo fez com que muita gente perdesse o trabalho e fosse para a cidade. Os pequenos produtores, sem dinheiro para comprar os novos equipamentos, ficaram para trás e acabaram dependentes das grandes empresas que vendiam as sementes e os insumos. E o meio ambiente, claro, também sentiu o baque. A prática de plantar uma única coisa em áreas enormes, a monocultura, acabou atraindo mais pragas. E a solução? Mais agrotóxicos, que contaminaram o solo, a água, um ciclo vicioso que, a longo prazo, podia até deixar a terra infértil. Pois é, e todo esse legado da Revolução Verde nos joga direto no centro do grande debate sobre agricultura que a gente vive hoje em dia. E no coração desse debate está a biotecnologia. Mas calma, isso não é só sobre laboratórios supermodernos. A biotecnologia existe há séculos, desde as técnicas antigas de selecionar as melhores sementes até, claro, a engenharia genética de hoje. Aí entram em cena os famosos transgênicos, ou OGMs. Eles são, sem dúvida, a vanguarda do caminho moderno. A promessa é de colheitas muito maiores e mais resistentes. Mas, ao mesmo tempo, eles trazem um monte de dúvidas sobre os efeitos na nossa saúde e sobre quem de fato controla a produção de alimentos no mundo. E por causa de toda essa polêmica, em lugares como o Brasil, a lei é bem clara. Os produtos que contêm transgênicos precisam vir com aquele selo de identificação, o T, no triângulo amarelo. Isso é para garantir que todo mundo possa escolher o que quer consumir. Então, qual seria a alternativa direta a esse modelo? Bem, aí entra a agricultura orgânica. Ela é como uma evolução daquele caminho mais tradicional, com um foco total na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente. Aqui a lógica é completamente diferente. Em vez de usar produtos químicos, o sistema orgânico trabalha com a natureza. Usa adubo natural, usa predadores naturais para controlar pragas e faz a rotação de culturas para manter o solo sempre saudável. O foco é na saúde do ecossistema como um todo. E tudo isso nos traz a uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o verdadeiro preço da nossa comida? Porque o custo de um alimento vai muito além do valor que a gente vê na etiqueta do supermercado. E essa frase resume uma ideia muito poderosa. Um produto orgânico pode até parecer mais caro na hora da compra, mas os custos para reparar os danos ambientais causados pela agricultura convencional,
Esses são pagos por todo mundo, pela sociedade inteira. No final das contas, a grande questão que fica para o futuro é essa. Será que a gente precisa mesmo escolher entre um lado e outro, entre ter comida para todo mundo e cuidar do nosso planeta? Ou será que existe um terceiro caminho, um jeito de unir o melhor desses dois mundos para alimentar a população sem destruir a nossa casa?